O vento deslizava entre as montanhas da Judéia como um sussurro antigo, carregado de promessas não cumpridas e orações esquecidas. Os campos estavam secos, e as almas também. Era uma terra onde a esperança parecia murcha, e o céu, embora imenso, guardava silêncio havia séculos. O último profeta havia silenciado, e o povo, resignado, esperava por um sinal. Foi ali, numa casa escondida entre colinas empoeiradas, que vivia um sacerdote idoso chamado Zacarias, junto de sua esposa Isabel, mulher de linhagem sagrada, descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em sua fidelidade à lei. Mas em seus olhos habitava uma tristeza que o tempo não conseguia apagar. Não tinham filhos. E diziam todos que o tempo da esperança já havia passado para eles. Até que, certo dia, tudo mudou. Zacarias oficiava seu turno no templo de Jerusalém, no lugar sagrado, onde o incenso subia como símbolo das súplicas humanas. Foi ali, entre a nuvem perfumada do sacrifício, que um anjo lhe apareceu. Não era uma visão suave, mas poderosa, como um relâmpago dentro de um coração adormecido. Zacarias, disse o anjo, não tenhas medo. Tua oração foi ouvida. Tua esposa Isabel te dará um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias, abalado pela incredulidade dos anos, não conseguiu dar crédito a tal anúncio. Duvidou, e naquele instante sua voz lhe foi tirada. Saiu do templo mudo, mas em seus olhos ardia o brilho do sobrenatural. Algo havia acontecido, algo que mudaria a história. Ao mesmo tempo, em Nazaré, um anjo também aparecia a uma jovem virgem chamada Maria. E depois de anunciar que ela conceberia o Salvador do mundo, acrescentou um sinal. Tua parenta Isabel, em sua velhice, também concebeu um filho. Já está no 6º mês, aquela que chamavam de estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria partiu então, sem demora, cruzando montanhas e vales até a casa de Isabel. E quando seus cumprimentos se encontraram na porta daquela humilde morada, algo extraordinário aconteceu. Bendita és tu entre as mulheres, exclamou Isabel, cheia do Espírito Santo. E bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E naquele instante, João, ainda no ventre de Isabel, estremeceu de alegria. Como se sua alma reconhecesse a presença do Messias, como se já soubesse que sua vida inteira estaria consagrada a apontá-lo. Foi então que Maria elevou seu cântico, o Magnificat, e o ar se encheu de palavras novas, de profecias antigas que começavam a se cumprir, não com alarde, mas com um abraço entre mulheres e uma gestação duplamente sagrada. Aquele menino por nascer não falaria com linguagem refinada, nem se vestiria com túnicas nobres. Sua voz seria um machado, sua vida, uma tocha, seu destino, preparar o caminho para aquele que viria depois. Seu nome, João. Sua missão, ser voz que clama no deserto. Esta é a história de São João Batista, o último profeta, o primeiro testemunho, aquele que preparou os corações para receber a luz do mundo. Uma história escrita não apenas com palavras, mas com fogo, com deserto e com a alegria de um menino que salta no ventre diante da presença do seu Salvador. A casa de Zacarias ficava numa aldeia encravada nas colinas da Judéia, onde o horizonte se desmanchava em luz dourada ao amanhecer. As paredes caiadas exalavam cheiro de oliveira e de oração antiga, e dentro delas a vida seguia um ritmo lento, como os dias dos justos. Isabel, mulher de olhar profundo e mãos cansadas, carregava no ventre o peso de um milagre que ainda não ousava compreender por completo. Havia 6 meses, o silêncio reinava naquele lar. Seu esposo, Zacarias, não proferia palavra alguma desde aquela manhã no templo, quando voltou com os olhos transbordando de luz
e sem voz na garganta. Por gestos intensos, mais do que por palavras rabiscadas, Isabel entendeu. Teriam um filho. Depois de tantos anos de espera, quando tudo parecia perdido, a aldeia inteira murmurava, perguntando-se como aquilo era possível. Mas Isabel sorria discretamente, acariciando o ventre como quem guarda uma arca sagrada. Seu coração, embora cheio de assombro, também tremia diante do mistério. Sabia que aquele filho não era apenas um filho, era promessa, era arauto, era fronteira entre os tempos. Numa manhã, enquanto o sol ainda despertava, ouviram-se passos apressados pelas pedras do caminho. Isabel saiu à porta, guiada por uma alegria sem nome, e lá estava ela. Maria, sua jovem prima de Nazaré, chegando após uma longa viagem, com o rosto aceso por algo mais profundo que o cansaço. "Maria!", exclamou Isabel, e naquele instante algo estremeceu dentro dela. O menino em seu ventre saltou, não de susto, mas de um júbilo profundo, como se reconhecesse uma presença maior que a sua. Isabel entendeu sem que Maria precisasse dizer nada. Ela sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas e uma força suave e poderosa a envolveu. O Espírito Santo a inundou como uma brisa luminosa e seus lábios se abriram sem pensar. "Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Maria, surpresa, se aproximou sem dizer palavra. Elas se abraçaram em silêncio. Duas mulheres, dois ventres, dois milagres, uma só história. E então, brotando do mais íntimo da alma, Maria proclamou o cântico que atravessaria os séculos. "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Durante 3 meses, a casa de Zacarias tornou-se um santuário. Maria ajudava nas tarefas do lar, orava com Isabel, partilhava os silêncios de Zacarias. E à noite, enquanto o vento sacudia os olivais, falavam das promessas de Deus, dos profetas, do Messias que viria, dos meninos que cresciam dentro de cada uma delas. Quando o tempo se completou, Maria voltou a Nazaré. Isabel, por sua vez, preparou-se para o momento mais sagrado de sua vida. No dia do parto, os vizinhos lotaram a casa. Todos queriam ver o filho da promessa, o menino nascido de uma mulher idosa. Quando enfim ouviram o choro do recém-nascido, a alegria percorreu as ruas como uma onda viva. "O Senhor teve misericórdia de Isabel", diziam. 8 dias depois, chegou o momento da circuncisão e da escolha do nome. Os presentes presumiram que se chamaria Zacarias, como o pai. Mas Isabel, com firmeza suave, disse: "Não, seu nome será João." Um murmúrio de surpresa correu pela sala. "João?", repetiram alguns. "Por que esse nome? Nenhum parente teu se chama assim." Voltaram-se então para Zacarias, pedindo que ele confirmasse. Ele pediu uma tabuinha de madeira. Com a mão trêmula, escreveu letra por letra o nome que o anjo lhe havia dado. "João é o seu nome." No mesmo instante, sua língua se soltou. O silêncio de 9 meses se rompeu como uma represa. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, elevou a voz: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo." E profetizou. Falou do Messias, e falou também de seu filho. "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os seus caminhos." As pessoas ficaram impressionadas. O nome de João espalhou-se por todas as montanhas da Judéia. E todos se perguntavam, com reverência e temor: "O que será deste menino?" Pois a mão do Senhor estava com ele. Assim começou a história de João, o menino do milagre, nascido de uma mãe idosa e de um pai emudecido.
que saltou no ventre diante da presença do Salvador, nomeado por um anjo, consagrado antes mesmo de nascer, criado no silêncio, na oração, no assombro, e destinado a ser voz, antes mesmo de aprender a falar. Os dias na Judéia passavam com lentidão, e o pequeno João crescia como crescem as árvores no deserto. Lentamente, mas com raízes profundas. Seus primeiros passos ecoavam sobre o chão pedregoso das colinas, e suas primeiras palavras não eram aprendidas na praça nem na escola, mas no silêncio de sua casa, onde a fé era mais forte que o costume e a oração mais constante que o pão. Zacarias e sua esposa Isabel, já de idade avançada, viam naquele menino uma chama que não se apagava. Ele não era um filho comum. Desde pequeno, seus olhos pareciam contemplar o invisível, e seu caráter, embora doce, revelava uma força estranha, quase indomável. Ao entardecer, Zacarias costumava sentar-se com ele sob as oliveiras, apontando as estrelas que começavam a surgir no céu. "Olha, meu filho", dizia com voz trêmula, mas firme, "foi sob esse mesmo céu que o Senhor falou com Abraão, e também falou contigo, antes mesmo de você nascer." João ouvia em silêncio. Fazia poucas perguntas, mas guardava cada palavra no fundo da alma, como quem sabe que um dia irá precisar delas. Com o passar dos anos, o menino tornou-se jovem, e quando a morte levou seus pais, primeiro Zacarias, depois Isabel, João não se revoltou contra a dor. Chorou, sim, na intimidade do coração, mas aceitou o desígnio com uma maturidade que surpreendia até os anciãos do povo. Não procurou consolo nas casas nem nas festas. Dirigiu-se às montanhas, guiado por uma voz que só ele escutava. Certo dia, sem cerimônia nem despedida, João partiu para o deserto. Seus pés descalços tocavam a areia ardente. Seu corpo, habituado à frugalidade, logo se adaptou à dureza do clima. Alimentava-se do que encontrava: mel silvestre, raízes, insetos, gafanhotos. Sua túnica era áspera, feita de pelos de camelo, cingida com um cinto de couro. Dormia sob as estrelas, e o vento era seu único canto noturno. Mas sua alma estava em chamas. Ali, na vastidão sem trilhas, João não estava só. O deserto o abraçava como uma mãe severa, moldando-o como a água molda a pedra. As noites eram longas e as tentações sutis, o orgulho, o medo, o desânimo. Todas vinham visitá-lo, como feras rondando um rebanho. Mas ele permanecia firme, orando de braços erguidos, recitando os salmos de seu pai Davi, clamando pelo Messias, que ainda não havia chegado. Os homens diziam que ele enlouquecera, que a solidão o havia consumido, mas não compreendiam. João não fugia do mundo. Ele se preparava, como as espadas que se afiam na pedra, como os guerreiros que treinam em segredo, como as sementes que germinam no escuro. Em certa ocasião, um pastor que procurava uma cabra perdida encontrou João ajoelhado sobre uma rocha, em oração. Seu rosto estava coberto de pó, mas seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase feroz. O jovem pastor ficou paralisado, e João, ao percebê-lo, abriu os olhos e lhe falou: "Procuras algo?" "Minha cabra", respondeu o rapaz, balbuciando. João sorriu levemente. "Então, continue procurando. Mas lembre-se, há coisas que também se perdem, e ninguém as procura." O pastor não soube o que responder. Anos depois, lembraria daquele encontro como o primeiro tremor de sua alma. Durante anos, João permaneceu no deserto. Ninguém sabia ao certo sua idade. Alguns diziam que era já velho, outros que ainda jovem. Mas todos sabiam que de sua boca saíam palavras que não vinham dele. Palavras que ardiam, que cortavam, que despertavam. E um dia sem data, sem anúncio, sem estrelas especiais, João desceu das colinas. Atravessou o Jordão, aproximou-se do rio.
O som da água o acompanhava como um velho amigo. Parou junto à correnteza e levantou a voz. "Arrependei-vos!" gritou. "O reino de Deus está próximo." E sua voz, aguda como trovão em tempestade, rasgou o silêncio de séculos, como se o próprio deserto, enfim, falasse. Assim começou sua missão pública. Mas aquele grito, aquela força, aquele fogo, já haviam sido forjados muito antes. Na solidão, na terra seca, nos dias sem companhia e nas noites sem resposta. Porque, para ser voz que clama no deserto, é preciso antes ter vivido nele. O rio Jordão serpenteava entre pedras e canaviais, como uma veia viva no meio da terra árida. Suas águas eram antigas, testemunhas de promessas e batalhas, de travessias e redenções. Mas naquele dia, começaram a se mover de um jeito diferente, como se soubessem que algo estava para começar, ou para se cumprir. João se ergueu à margem com a solenidade de um sacerdote e a ferocidade de um guerreiro. Seus cabelos caíam emaranhados sobre os ombros, o rosto endurecido pelo vento e pelo jejum. O sol desenhava sombras em suas faces e seus olhos pareciam brasas acesas. "Convertei-vos!" gritava. "Endireitai os caminhos do Senhor." No início, poucos se aproximavam. Pastores curiosos, viajantes sedentos, algum ancião com a alma ferida. Mas suas palavras eram flechas e cada frase abria uma fenda no coração dos homens. Ele não falava com elegância, não sussurrava esperanças vazias. Sua voz era martelo, e a cada golpe, os muros da indiferença começavam a rachar. "O machado já está posto à raiz das árvores", dizia. "Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo." As pessoas começaram a vir de toda parte, de Jericó e da Galileia, de Jerusalém e dos caminhos empoeirados do sul. Homens de túnicas elegantes, mulheres com véus, soldados romanos, cobradores de impostos, mendigos, até fariseus. Todos escutavam. Alguns se estremeciam, outros se ofendiam, mas ninguém saía dali do mesmo jeito. Um camponês adiantou-se um dia no meio da multidão. "O que devemos fazer?" perguntou com humildade. João olhou-o com firmeza. "Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo." Outro com o uniforme de Roma ousou perguntar: "E nós, soldados?" "Não extorquem, não acusem falsamente, e contentem-se com o vosso salário." As palavras de João não eram consolo, eram despertador. Denunciava com coragem, apontava a hipocrisia dos fariseus, a corrupção dos ricos, a frieza dos ritualistas. Não temia, não negociava. Certo dia, enquanto as águas se agitavam com os batismos, chegaram homens com roupas vistosas. Eram escribas e sacerdotes do templo. Aproximaram-se com ar altivo e olhos investigativos. "Quem és tu?" perguntaram. "És tu o Messias?" João os fitou com serenidade e firmeza. "Não sou." "És Elias, então?" "Também não." "És o profeta?" "Não." "Então quem és? O que dizes de ti mesmo?" João endireitou-se e com voz clara como o trovão respondeu: "Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor." Como disse o profeta Isaías. Os escribas franziram o senho. "Se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que batizas?" João se aproximou do rio, mergulhou uma mão na água e deixou que escorresse entre os dedos. "Eu vos batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis. Ele vem depois de mim, e eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias." Suas palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa. Naquela noite, João se retirou sozinho. Subiu numa rocha e contemplou o céu estrelado. Sua alma ardia. Ele sabia que sua missão era preparar, não possuir, gritar, não reinar, ser testemunha, não esposo. E enquanto as estrelas cintilavam sobre o Jordão, o profeta esperava.
Esperava por aquele cujo rosto ainda não havia visto, aquele por quem todo o seu ser pulsava. O rio, enquanto isso, seguia fluindo, como se também aguardasse o cordeiro. O sol mal despontava por trás das colinas quando João despertou com o coração acelerado. Não era medo, tampouco ansiedade. Era uma certeza que brotava de dentro, como o rugido de um rio transbordado. Hoje ele virá. A multidão já começava a se reunir junto ao Jordão. Camponeses, soldados, idosas, crianças. Alguns buscavam arrependimento, outros milagres, e outros apenas espetáculo. João, no entanto, mantinha os olhos fixos além de todos, como se esperasse por uma figura entre os álamos, uma silhueta que ainda ninguém mais podia ver. A água estava serena, o céu limpo como um espelho. E então ele o viu. Um homem se aproximava do outro lado do rio. Vinha sozinho. Não trazia escolta nem aplausos. Sua túnica era simples, suas sandálias cobertas de pó. Caminhava com passo firme e calmo, como quem não teme o julgamento dos homens, porque já vive na presença de Deus. João sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. É ele, sussurrou. O povo não compreendia. Observavam o desconhecido com indiferença. Mas João levantou o braço, apontando com voz trêmula, porém clara. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um murmúrio se espalhou como fogo entre a multidão. O desconhecido continuava andando sem pressa, sem olhar para mais ninguém além de João. Quando chegou diante dele, o rio entre os dois falou com uma voz suave e firme. João, vim para que me batizes. João deu um passo para trás. Seu rosto se endureceu de emoção. Seus olhos, que até então haviam lançado chamas, agora se enchiam como terra irrigada. Eu é que preciso ser batizado por ti, respondeu. E tu vens a mim? Jesus sustentou seu olhar. Não havia repreensão, apenas uma ternura profunda que desarmava. Deixa assim por agora, disse, pois convém que se cumpra toda a justiça. João, vencido pela obediência, assentiu lentamente. Entraram juntos na água. O Jordão, que tantas vezes fora testemunha de palavras em brasa, agora tremia sob um silêncio mais poderoso do que qualquer grito. João pousou as mãos sobre os ombros de Jesus e o mergulhou na água. E ao erguê-lo, algo aconteceu. O céu se abriu. Não como uma tempestade, nem como um trovão. Abriu-se como um véu que se desfaz, como um coração que se rende. E do céu desceu o Espírito Santo em forma de pomba, repousando sobre ele. E uma voz, poderosa e clara, ressoou do alto. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ninguém falou, ninguém se moveu. O tempo parou. João abaixou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por sua face. Sabia então que sua missão começava a chegar ao fim. Que sua voz, por mais forte que fosse, teria de se calar para que outra mais luminosa pudesse falar. Jesus saiu da água sem dizer mais nada. Olhou para João mais uma vez, um instante eterno. Depois, afastou-se, dirigindo-se ao deserto, para onde o Espírito o conduziria. João ficou ali, imóvel, com a água até os joelhos. E quando a multidão despertou do silêncio, ele ergueu os olhos e disse: Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse: Sobre quem vires o Espírito descer, esse é. E eu vi. Por isso testifico: este é o Filho de Deus. A partir daquele dia, muitos de seus próprios discípulos começaram a seguir Jesus. João não os reteve. Não reclamou. Ao contrário, os enviou com alegria. O amigo do esposo alegra-se ao ouvir a voz do esposo. Dizia com um sorriso sereno: Essa é minha alegria. E ela está completa. E com uma voz cada vez mais tranquila, passou a repetir: É necessário que ele cresça e que eu diminua. O eco da voz de João ainda pairava sobre as águas do Jordão.
mas sua figura já não estava mais lá. Ele havia deixado o rio para erguer sua palavra em outro lugar, entre os palácios, porque não eram apenas os pobres que precisavam de conversão. Os poderosos também. E João não fazia distinção entre túnicas de linho e trapos de pescador quando o assunto era a verdade. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, havia tomado como esposa Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Era um escândalo público, mas ninguém ousava levantar a voz. Ninguém, exceto João. Certa vez, em meio a uma multidão que havia vindo ouvi-lo, João lançou as palavras como espadas: "Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão." O rumor correu como incêndio pelos corredores do palácio. Herodíades empalideceu de ódio. Herodes, embora irritado, sentiu no fundo da alma uma pontada de inquietação. Sabia que João era justo e santo, e temia que seu sangue clamasse ao céu, mas o orgulho falou mais alto, mandou prendê-lo. Numa noite sem aviso, soldados desceram da fortaleza de Maqueronte. Invadiram o acampamento onde João dormia e o acorrentaram sem cerimônia. O profeta não resistiu. Levantou-se, pegou seu manto de pelos e saiu sem olhar para trás. Apenas disse a seus discípulos: "A voz se cala, mas o verbo já caminha entre vós." O calabouço era escuro, úmido e estreito, mas João conhecia solidões piores. Não temia a pedra nem o silêncio. Convivera com eles por anos. O que o feriu foi a espera. Porque os dias passavam, e o reino que ele anunciara com fogo ainda não se consumava. Jesus pregava, sim, mas não derrubava tronos, não conclamava a guerra, não restaurava a glória de Israel como tantos esperavam. João da prisão começou a se perguntar, não com dúvida, mas com humildade. Chamou 2 de seus discípulos e deu-lhes uma instrução simples: "Ide até Jesus e perguntai: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?" Os 2 partiram imediatamente. E enquanto João os esperava, com o rosto encostado na pedra fria, sua alma oscilava entre a certeza e a escuridão. Ao terceiro dia, os discípulos retornaram, seus olhos brilhavam e traziam resposta. "Mestre", disseram, "fizemos a pergunta." E ele não respondeu com palavras, mas com atos. Curou cegos, purificou leprosos, fez os coxos andarem, ressuscitou mortos. E então nos disse: "Ide contar a João o que vistes e ouvistes, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa." João fechou os olhos, respirou fundo, e algo se reacendeu em seu peito. Não o fogo do julgamento, mas uma luz serena, firme, que dizia: "Sim, é ele." A voz havia cumprido sua missão. Dias depois, um dos carcereiros se aproximou à noite deixando pão e água. João o olhou e disse: "Sabes o que é mais forte que um reino? A verdade. E eu a vi caminhar pelos caminhos da Galileia." O homem abaixou os olhos. Não disse nada, mas seu coração já não era o mesmo. Herodes, por sua vez, descia com frequência à masmorra. Conversava com João, o ouvia, até sentia remorso, mas não podia libertá-lo. Sua alma era fraca e seu trono mais importante que sua consciência. Herodíades, ao contrário, não esquecia e esperava como serpente enrolada. E João seguia na escuridão, mas sua alma estava em paz. Porque quem viu o Cordeiro de Deus já não precisa de outra luz. Não sabia quanto tempo ainda lhe restava. Mas isso já não importava. Havia dito a verdade. Havia apontado o Messias. E mesmo que a pedra o calasse por fora, sua voz, aquela voz que clamou no deserto, seguiria ressoando nos corações até o fim dos tempos. A fortaleza de Maqueronte se erguia como uma ferida de pedra sobre as colinas que olhavam para o Mar Morto. Seus muros, frios e sombrios, aprisionavam não apenas corpos, mas verdades que o poder jamais poderia silenciar. Em suas entranhas
numa cela sem janelas, João esperava. O ar estava carregado de incerteza. Ele não sabia, mas o fim estava próximo. Era o aniversário de Herodes Antipas. No grande salão do palácio ecoavam música, vinho e gargalhadas. Os nobres comiam com exagero, os chefes militares brindavam a glória do tetrarca, e o luxo dançava por todos os cantos como um fantasma vestido de ouro. Então ela entrou, Salomé, filha de Herodíades, rosto de donzela, alma de estratégia. Ela dançou, não como uma jovem inocente, mas como um feitiço. Seus pés mal tocavam o chão, seus véus giravam como serpentes, seu corpo falava onde as palavras se calavam. Herodes, embriagado, a observava com uma mistura de desejo, fascínio e esquecimento. Quando a dança terminou, um silêncio expectante tomou conta do salão. Herodes, exaltado, ergueu a taça e exclamou: "Pede o que quiseres, mesmo que seja metade do meu reino." Todos riram, todos aplaudiram. Salomé, sem responder, saiu do salão. Foi até sua mãe. Herodíades a esperava na penumbra, como uma sombra agachada. "O que devo pedir?" sussurrou a jovem. Herodíades não hesitou. "A cabeça de João Batista." A frase caiu como uma sentença de gelo. Salomé voltou. Parou diante do trono. Sua voz era suave, mas suas palavras cortantes como punhais. "Quero que me des agora mesmo numa bandeja a cabeça de João Batista." Um arrepio percorreu o corpo de Herodes. A música cessou. O vinho deixou de correr. Ele não esperava, não queria, mas havia falado diante de todos. Não podia voltar atrás sem perder sua honra diante dos poderosos. E a honra dos homens é, muitas vezes, mais frágil que a voz de um profeta. Ordenou a execução. Nas profundezas da fortaleza, os passos dos soldados soavam como tambores de morte. A cela se abriu. João, sentado sobre a pedra, os olhou com paz. Já aguardava por esse momento. Não fez perguntas, não implorou. "É a hora?" perguntou com voz serena. Um dos soldados assentiu, com os olhos baixos. João se levantou, ajustou o manto de pelos, ergueu o olhar para o céu invisível, além dos muros, e murmurou: "Amigo do esposo eu fui. Minha alegria está completa." Ajoelhou-se, e enquanto a lâmina descia sobre seu pescoço, não houve grito, nem sombra, nem medo. Apenas uma chama que se apagava, para acender muitas outras. Sua cabeça foi colocada numa bandeja de prata, o rosto ainda sereno, os olhos fechados como em oração. Levaram-na ao salão, sob o murmúrio contido dos presentes. Salomé a entregou à mãe. Herodíades a recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos, mas no fundo de sua alma, o sangue derramado não trouxe paz. Porque as vozes que falam com verdade não morrem com a carne. Os discípulos de João, ao saberem, foram ao palácio. Pediram seu corpo e Herodes, já cansado do assunto, o concedeu. Eles o tomaram em silêncio, envolveram-no em linho, enterraram-no com lágrimas e cânticos baixos, como se enterra os justos. Depois foram até Jesus e contaram tudo. Ao ouvir, Jesus se retirou sozinho para um lugar deserto. Ninguém ouviu suas palavras, mas naquele dia o céu pareceu mais denso, porque havia morrido um profeta, o maior nascido de mulher, aquele que não temeu reis, nem multidões, nem a própria morte, aquele que preparou o caminho. E embora a terra tenha calado sua voz, o reino já não podia ser detido. O deserto voltou ao silêncio, mas o eco da sua voz ainda pairava no ar como um perfume que nunca se desfaz. As águas do Jordão seguiram seu curso, tranquilas, como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, tudo havia mudado. João já não estava.
Sua figura firme, cheia de fogo e verdade, havia desaparecido da terra. Mas sua missão não se apagou com seu corpo, porque os homens podem ser presos, suas cabeças cortadas, seus nomes calados. Mas a verdade não pode ser algemada. Foi ele quem preparou os caminhos. Foi ele quem batizou o autor do batismo. Foi ele quem reconheceu o Cordeiro quando ainda ninguém o conhecia. Foi ele quem diminuiu sem amargura, para que outro crescesse em glória. Nas aldeias da Galileia, os pescadores ainda sussurravam suas palavras enquanto remendavam redes. Em Jerusalém, os fariseus o recordavam com medo mal disfarçado. Nos corações dos humildes, seu exemplo ardia como brasas sob a cinza. Era possível viver sem falsidade. Era possível morrer com dignidade. Jesus, no meio de sua pregação, não esqueceu aquele que lhe abriu o caminho. Entre os nascidos de mulher, disse um dia, não surgiu ninguém maior que João Batista, mas acrescentou algo mais. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não era desprezo, era promessa, porque João não entrou no reino como espectador, entrou como umbral, como fronteira viva entre o antigo e o novo, como o último grito dos profetas e o primeiro sussurro do reino. Hoje, cada vez que alguém tem coragem de falar com verdade, sem vender a consciência por conforto, João ressuscita. Cada vez que alguém aponta para Cristo e depois se retira para que ele brilhe, João se levanta. Cada vez que alguém grita justiça em meio a um mundo adormecido, João volta a clamar no deserto. Seu corpo foi sepultado, sua voz não, porque há chamas que não se apagam, mesmo arrancando-lhes a vida, e há nomes que, mesmo ausentes nos palácios, estão escritos nos céus. São João Batista, voz que clama no deserto, luz que arde sem buscar aplausos, amigo fiel do esposo, valente nas palavras, humilde na missão, firme diante do poder, livre diante da morte, profeta, mártir, testemunha. Rogai por nós.